Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Dando continuidade ao nosso culto dominical. Há pouco já tivemos um belíssimo devocional com o Fabrício, do Cada Dia, falando sobre reconciliação. Lembrando o texto de Jacó, quando encontra-se com Esaú. Então, tempo propício para nos reconciliarmos, tempo propício, oportuno para pedirmos perdão e também para sermos perdoados. Então, Deus abençoe muito a sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e você está assistindo ao vivo o nosso culto. E agora nós teremos o momento da mensagem. Eu estou tendo algumas interrupções aqui no vídeo. Eu gostaria de saber se vocês estão me vendo com uma qualidade boa na imagem e também ouvindo-me com uma qualidade boa. Então, se você ouve e vê bem, você dê um ok só para eu ter um feedback, porque aqui eu estou tendo desde ontem alguns problemas com a transmissão no Facebook. E assim eu fico mais tranquilo, como nós não iniciamos o sermão ainda, caso precise usar um outro meio, é mais fácil do que parar, interromper e ter que recontinuar. Então, se você me ouve e me vê perfeitamente, dê um ok para mim aí nos comentários, por favor. Vamos lá, vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos por este dia em que nós temos esta oportunidade e liberdade de cultuarmos ao Senhor. Ainda que distantes, ainda que de maneira online, sabemos que o Senhor está presente conosco e todas as famílias que estão reunidas agora para ouvir a Tua palavra, que já estiveram reunidos para ouvir os louvores, que é a Tua palavra cantada, estamos unidos apesar da distância, é o mesmo Espírito que habita em nós, e isso nos faz corpo de Cristo. Sabemos também que essa epidemia é um tempo breve, logo terminará, logo teremos a oportunidade de estarmos juntos e unidos na igreja. Eu te louvo por cada irmão, cada irmã aqui presente, peço a tua bênção sobre a vida de todos e todas, e sobre aqueles que nos assistirão depois também no YouTube e aqui na página da igreja. Derrame bênção sem medidas, em nome de Jesus. Amém. Hoje é um domingo muito especial, domingo onde que nós celebramos o Dia das Mães. Então, que Deus abençoe todas as mamães da nossa igreja, derrame bênção sem medida sobre todas, e que de fato seja um tempo de conforto de Deus. Eu vi que muitas mamães não puderam abraçar os seus filhos devido a esse tempo de coronavírus, de Covid-19, mas que o Espírito Santo dê força, né? Não é fácil passar separado o Dia das Mães dos filhos e filhos das mães, mas é necessário, né? Vivemos esse tempo onde temos que guardar e pensar na saúde do outro também é um ato de amor. Então, a todas as mamães, que Deus abençoe muito e muito. Fizemos aquele pequeno vídeo, né, para homenageá-las. Então, sintam-se abraçadas, amadas, acolhidas e homenageadas pela Igreja Presbiteriana de Blumenau, todas as mamães que nos assistem. É uma alegria muito grande e vocês são muito importantes na nossa vida enquanto igreja, enquanto pessoas. Para nossa meditação, Eclesiastes, capítulo 1. Então, lá no Antigo Testamento, Eclesiastes, um pouquinho para frente de Salmos, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1, antes de Cântico dos Cânticos, ou Cantares, o texto de Salomão. Então, Eclesiastes capítulo 1, faremos a leitura de 4 a 11. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau, dando continuidade ao nosso culto, que já iniciou com o Fabrício nos louvores, e agora nós vamos para o momento da palavra. Eclesiastes 1, versículos de 4 a 11. Eclesiastes 1, de 4 a 11.
Diz assim a palavra do Senhor. Eclesiastes 1, de 4 a 11. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas que são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Eu gostaria de lembrar aos irmãos e irmãs que gostam de música popular brasileira, uma belíssima poesia e canção composta pelo Lenine, que diz mais ou menos assim: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, a vida tão rara. Essa belíssima canção composta por Lenine, por título Paciência, traz uma reflexão muito importante sobre o tempo. E continuemos mais um trecho da canção. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Será que é tempo que me falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber, a vida é tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Essa belíssima canção do Lenine nos faz refletir um pouco sobre a velocidade que as coisas estão acontecendo. Vivemos uma época inquieta, uma época onde tudo é muito rápido. A internet é rápida, os carros são velozes, as encomendas nós queremos do modo expresso, tudo é muito rápido. Nós queremos o fast food, que é a comida rápida, nós queremos o Sedex 10, aquele que chega até às 10 da manhã, nós queremos megabytes, gigabytes, terabytes, nós queremos tudo rápido, e com isso nós vemos uma época que não sabe mais ter paciência. E para quem é impaciente, ter que viver um tempo de paralisação é muito difícil. Nesse tempo em que nós nos esquecemos que a vida é tão rara, que nós perdemos a sensibilidade do convívio por ser uma rotina doida. O coronavírus, o Covid-19, faz um convite à reflexão. O vírus parou o mundo para uma reflexão muito importante. Nesse tempo em que nós precisamos de paciência. Eclesiastes é um dos livros mais enigmáticos de todo o Antigo Testamento. Por que não dizer é um livro de contrassenso? Um livro que vai contra alguns princípios que eram muito comuns. O livro é uma poesia, apesar de ter prosa nos seus capítulos, essencialmente é um belíssimo poema. É atribuído a Salomão, ou como autor, ou os autores usaram daquilo que se conhecia da sabedoria de Salomão, que é o símbolo por excelência de sabedoria no Antigo Testamento,
e o próprio pregador é como se fosse o rei Salomão, em toda a sua sabedoria, cantando e poetizando as suas experiências, e como o homem mais sábio que foi de todos os outros, mais inteligente, fala da sua experiência diante da vida, e talvez na sua velhice registre para nós esse tesouro, das suas experiências e das suas reflexões. O texto é poético, o texto é poético. Podemos dizer que são as conclusões da experiência de quem foi muito inteligente. Os versículos de 1 a 11 são introdutórios a todo o livro. Podemos dizer que é um poema de abertura, mas que dá uma base para o livro todo. O livro todo vai fazer uma série de perguntas para nós. Do que vale o trabalho, do que vale a riqueza, do que vale a pobreza, enfim. É um livro que faz perguntas e às vezes não dá nenhuma resposta. E esses versículos de 4 a 11, de maneira muito bem elaborada pelo autor, falam um pouco sobre a mesmice das coisas, ou das coisas como que se tomassem um ciclo. O livro de sabedoria, nesse caso de Eclesiastes, ele não está buscando uma sabedoria ou um conhecimento, algo com o intuito de erudição, mas é a conclusão de experiências práticas. Como aquele pai que viveu muitos anos e dá conselhos ao teu filho. Conselhos simples, como não tome tal medicamento misturado com tal coisa que faz mal. Não coma naquele restaurante que faz mal. Sabe esse tipo de sabedoria que as mães, os pais, os avós, os tios passam, ensinam? Olha, não vai por esta rua que o asfalto não é bom. Não pegue esse caminho para ir até aquela cidade que tem algumas curvas perigosas. Sabe esse tipo de experiência? É esta experiência que Eclesiastes quer nos passar. A experiência prática. Alguém que viveu e passou por muitas estradas sinuosas e agora poetiza sua experiência. Se nós olharmos para esse texto, nós somos tentados até pensar que há um quê de pessimismo. Não, mas não há pessimismo nenhum. Não há nenhum pessimismo. Pelo contrário, há um realismo muito prático, a reflexão prática. O texto fala de um ciclo, como que se não houvesse nada novo. O autor dá-se ao luxo, depois de toda a sua vida e inteligência que acumulou, de dizer mais ou menos assim: olha, não há nada novo. O que está acontecendo agora já aconteceu e pode ser que aconteça de novo. Bom, ele não está destinando-nos a um fatalismo, aquela doutrina, aquela filosofia, aquele caractere, né, aquela característica do islamismo, de que as coisas estão todas pré-determinadas e não tem como mudar nada. Não, não é essa a ideia, não é um fatalismo. Tá? Mas ele está dizendo da realidade. Ora, o que acontece já aconteceu e volta a acontecer. Mas não que esteja pré-determinado, é uma consequência, é um ciclo. Né? Apesar de não ter conhecido Karl Marx, o sábio Salomão já colocava a história como algo cíclico, ciclos que se repetem. Não sei se há um intuito filosófico no livro, eu creio que não há, tampouco somos tão pequenos em poder refletir realmente como a história acontece, se é linear, se é cíclica, se volta a acontecer, enfim. Mas o importante é que nesses versículos, nesta poesia, o sábio, após refletir durante toda a sua vida, na sua grande inteligência, diz: olha, as coisas têm uma tendência a se repetirem na nossa caminhada. E diante desse texto, a gente se sente um pouco pequeno, porque há um senso muito grande no indivíduo humano em querer controlar e dominar as circunstâncias, em fazer estatísticas, em fazer planilhas, em criar todo um planejamento seguro de como as coisas devem acontecer. Isso não é ruim. Isso não é ruim. Isso é importante. O planejamento é fundamental e essencial para toda e qualquer existência humana, institucional e etc. Mas como estamos falando de poesia, de uma bela poesia, e de uma reflexão que vai para além das planilhas, temos que admitir que mesmo com tamanhos planejamentos, é impossível para o ser humano dominar as circunstâncias, tentar dominar. Se nós acharmos que vamos ter domínio e controle sobre o amanhã, temos a tendência de dar em nada, ou como diz o texto, se nós escrevêssemos em hebraico a palavra vaidade,
ela teria a significação numérica de 37. Os números hebraicos eram as letras hebraicas. Não tinha número, né? Os números eram as letras. Então, vaidade é 37, né? O correspondente numérico, as letras que escrevem vaidade, dá o número 37. E, propositadamente, o autor usa o termo vaidade 37 vezes em todo o livro. Então, é o termo preferido para dizer o seguinte: esta impulsividade nossa de achar que nós dominamos o futuro, que nós teremos controle verdadeiro de algo, que se eu planejar tudo exatamente, isso me vai dar um certo domínio sobre amanhã, é vaidade, é dar em nada, é correr atrás do vento. Se dermos o luxo de cometer um anacronismo, ou seja, olhar o passado sob o nosso conhecimento de hoje, né, tentar atribuir ao passado a nossa experiência de hoje, talvez os que gostam da literatura existencialista, lá do Sartre, do Albert Camus, Kierkegaard, Kafka, entre os outros, poderiam olhar sob uma ótica existencialista, né, de Eclesiastes, dizendo o seguinte: mas então eu vou cruzar os braços porque tudo é igual, tudo vive um ciclo, tudo dá em nada. Não, lê do engano. Se nós lermos todos os 12 capítulos de Eclesiastes, é justamente o contrário. O desafio da vida é vivê-la. O desafio da vida é vivê-la, planejando, mas também reconhecendo que às vezes planejamentos dão em nada, que somos pegos de assalto por circunstâncias. E aí vai dizer: mas isso é inesperado? Não, isso já aconteceu e pode acontecer novamente. Há um quê de pessimismo? De maneira nenhuma. Há uma realidade prática. Há uma realidade, porque o que o autor tem em mente é a simplicidade de quem viveu uma série de coisas e que pesquisou eventos passados. Todo o livro de Eclesiastes faz reflexões profundas sobre a vida, sobre esses ciclos bons e ruins que nós enfrentamos. Mas eu quero me focar um pouquinho nesses primeiros de 4 a 11, né, os versículos que nós lemos, e pensar um pouco sobre a nossa própria realidade hoje. Essa nossa geração não viu um tempo tão difícil e talvez nem verá, se assim Deus quiser, relacionado à doença. Nós vimos isso em filmes, a ficção, ou quando nós estudamos a história, a peste bubônica, a gripe espanhola, ou H1N1, que nós vivemos há uns anos atrás, mas com um estrago bem menor. Mas a verdade é que essa experiência que nós estamos tendo agora, né, que estamos passando, esta pandemia, esta preocupação do contágio, leva-nos a algumas tentações. E essa poesia de Eclesiastes é um convite a termos um pouco mais de paciência, a refletirmos, a respirarmos, porque há uma tendência nossa de querer dominar agora aquilo que é indominável. Bom, se nós pensarmos nessas coisas que aconteceram e vão acontecer, já citei a peste bubônica, tivemos a gripe espanhola no passado, que levou muitas vidas embora, tivemos impactos econômicos a título mundial em 1929, quando houve a quebra da Bolsa, né, lá de Nova York, chamado o crack de 1929, nós tivemos suicídios em massa em todo o mundo. No Brasil, grandes cafeicultores acabaram cometendo suicídio, queimavam inúmeras sacas de café tentando dar algum valor, enfim. Então nós tivemos períodos de quebras históricas, economicamente falando, né? Tivemos, após a Segunda Guerra Mundial, muitos países que entraram em declínio financeiro, tivemos situações de extrema miséria em grandes lugares do mundo, e em muitos tempos. Alguns ainda querem até atribuir esse tempo agora a alguma característica apocalíptica, né? Pastor, está chegando o fim do mundo. Se você parar para pensar, o fim do mundo já iniciou, né, o que nós chamamos de escatologia realizada, ou seja, o fim do mundo que já começou com Cristo. Quando Cristo vem, se encarna, vive esta vida terrena, dá a sua vida em favor de nós pecadores, morre, ressuscita e diz: o reino já está entre nós, ali o fim do mundo já se inaugura. Nós vivemos alguma coisa do reino de Deus, já temos essa escatologia realizada, já estamos vivendo com um pezinho
no retorno de Cristo e na consumação da eternidade. Já somos seres eternos. Se nós morrermos agora, nós vamos para a presença de Cristo. Isso é fato. Então, algumas pessoas estão preocupadas, né? Poxa, se isso for o Apocalipse. Eu gostaria que nós pensássemos um pouco historicamente, né, sobre este medo com relação à existência. O que a escravatura foi para muitos povos africanos, se não apocalipses realizados? Quantas etnias foram tão escravizadas e tão destruídas que já nem existem mais? O que foi a escravidão para o continente africano? Um continente até hoje que vive de maneira miserável, pobre, que passa inúmeros problemas por causa da escravatura. Não foi um apocalipse? E nós não estamos aqui preocupados em vivermos apocalipses? Isso já não aconteceu na África? O povo Inca não foi exterminado por Pizarro, um dos povos pré-colombianos, né, um dos povos ameríndios mais fenomenais em sua arquitetura, na sua cultura, na sua organização social, foram dizimados pelos exércitos espanhóis e também pela contaminação de doenças, de bactérias e vírus que eram estranhos aqui para a América, mas que já viviam na Europa. A varíola levou muitos dos povos antes de Colombo, que aqui estavam, à morte. O que foi Hernán Cortés para os astecas, se não um apocalipse e a dizimação de um povo também igualmente tão tecnológico, inteligente e fenomenal como os próprios astecas. Então nós vimos etnias simplesmente deixarem de existir, culturas que serem massacradas pelo expansionismo da navegação dos europeus. Então como que há uma preocupação nossa agora com o Apocalipse? Olha, talvez não seja o fim do mundo todo, mas algumas nações, alguns povos, algumas etnias já sofreram apocalipses no longo da história, diante das próprias invasões e enfim, daquilo que talvez fosse inevitável. Irmãos e irmãs, nesse tempo em que nós queremos enfiar esse Covid-19 em alguma concepção, seja teológica, sociológica, esotérica, agnóstica, ateísta e etc., é um erro. É um erro. Nós estamos vivendo ainda esta época. Não sabemos o que isso vai mudar, moldar. Não sabemos qual é o futuro e o desenvolvimento deste vírus. Não sabemos o que isso ainda vai trazer de dano a nós, aos outros. Não sabemos quais serão as reais consequências econômicas, etc, etc. Seria muito frágil de cada um de nós, nesse tempo agora, querer dominar esta coisa e chegar a uma conclusão. A dominar isto aí. Não devemos fazer isto. Este é o tempo que nós estamos vivendo. Tentar racionalizá-lo, dominá-lo, fingir ter controle, é inútil. É inútil. Atribuir a Deus ou não atribuir a Deus, falar que é maldição de Deus ou que não é maldição de Deus, falar que é um vírus criado em laboratório ou porque comeu-se animais selváticos, seja pangolim ou seja morcego, dizer que o vírus está mutando e etc, etc, e querer enquadrar isso num pequenino conteúdo e buscar uma solução para a coisa ou procurar um culpado, não nos leva a nada. O que há de novo? Quantas pestes, quantos contágios, quantas contaminações nós não vivemos nos últimos anos, nos últimos séculos. É fato que a impulsividade, a impaciência, ou mesmo a negação do que está acontecendo é apenas uma fuga, é fugir daquilo que é real. Sim, estamos enfrentando, nesta geração nossa, uma crise na saúde sem precedentes para esta geração. O vírus é novo e não há-se nenhuma ciência sólida ainda para uma cura ou para uma estabilização. Sim, estamos vivendo e viveremos uma crise econômica, talvez sem precedentes na história. Mas e agora, neste momento? Hoje é domingo, dia 10 de maio, no meu reloginho aqui do computador são 19 horas e 53 minutos. O que você está vivendo neste momento? Sabe por quê? É isso que importa.
É isso que realmente importa. Vai era e passa era. Os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Talvez esta reflexão poética maravilhosa de Salomão, ou atribuída a ele, ou da sabedoria que ele deixou na sua grande tradição enquanto sábio que foi, não é um fatalismo para cruzarmos os nossos braços, um pessimismo, né? Vamos cavar um buraco, entrar dentro e esperar a morte chegar. Não esse é o sentido. Também não é um súbito de otimismo tremendo. Olha, amanhã vai estar tudo bem, vai estar tudo perfeito, vai estar tudo maravilhoso. Não estará. Estará como está hoje. A reflexão poética, e deve ser mantida e respeitada como poesia. Não quer ser racional, quer ser poesia. É dizer assim, olha, você está vivendo este momento do agora, está passando por tudo isso que você tem esse tempo presente. Então, o que resta a nós é descansarmos em Deus, é vivermos este tempo que nós temos agora. Você talvez vai requentar o teu almoço aí para jantar. No domingo geralmente é isto que nós fazemos, requentamos o almoço, ou vai fazer uma jantinha fresquinha, ou vai comer uma pizza, pedir algo. Desfrute do teu jantar na companhia de quem você pode ter. Se a pessoa está longe por causa do Covid, ligue aí o Skype, o WhatsApp, faça uma telechamada e jantem juntos. Enfim, aproveite o tempo que você tem agora. Talvez esse Covid-19 esteja dando uma lição muito importante para mim e para o mundo todo. Nós estávamos constantemente com muita pressa, extremamente tarefados, como insetos, como formigas, que vivem a vida toda para carregar mantimentos para manter a sua colônia. Graças a Deus não somos formigas, nem precisamos viver como tais. Não precisamos viver para trabalhar, viver em função do dinheiro, viver em função da subsistência familiar. Neste tempo agora, do que adiantou a juntar tanta fortuna e perder-se tanto tempo que poderia estar com quem ama? Eu iniciei com a música do Lenine, uma música que eu gosto muito, porque eu sou impaciente, então eu estou aprendendo neste tempo agora. Já são quase 60 dias de isolamento social, fora das rotinas e das atividades. Mas é um tempo que Deus dá de uma reflexão tremenda para pensarmos exatamente sobre a vida. Deus deu uma pause no mundo para que a humanidade refletisse sobre os rumos que nós estávamos levando. Irmãos e irmãs, meus amados e minhas amadas, veja, talvez daqui a alguns anos esse ciclo volte e alguém lembre desse período. Olha, em 2020 houve uma pandemia, etc, etc. Não sei, não quero saber do futuro. Fica por conta de quem estiver vivendo. O que eu tenho é o agora, este momento. E já que Deus deu um pause no mundo, eu quero dar um pause na minha própria vida e desfrutar daquilo que realmente tem valor. Sabe o que tem valor? O teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, os teus avós, os teus tios, as tuas tias, os teus primos, as tuas primas, os seus amigos, as suas amigas. Nós precisamos ficar afastados de abraçar para ver quanto um abraço é importante. Precisamos ficar afastados de frequentar os cultos na igreja para vermos quanto que nós somos seres sociais e gostamos de estar junto, apesar das diferenças e dos conflitos. Nós precisamos passar por tudo isso para dar valor àquilo que realmente tem valor. Então, a quem acha que o Covid-19 é tamanha maldição, tamanha destruição, e é realmente para aqueles que estão morrendo e para os familiares que estão sofrendo pela perda dos entes queridos pela doença, para nós que estamos vivos, para nós que Deus deu essa graça de permanecer com saúde, hoje é tempo de refletirmos sobre o que realmente tem valor.
Amanhã é muito tarde para dizer eu amo você. Amanhã é muito tarde para pedir perdão. Amanhã é muito tarde para perdoar. Amanhã é muito tarde para se arrepender daquilo que não se fez. Gostoso é arrepender-se daquilo que se fez e sofrer até por aquilo que se fez de errado. Triste é se arrepender por aquilo que você deixou de fazer. Um eu amo você, um passeio, um abraço, um afago. Aprenda neste tempo a dar valor ao que realmente tem valor. Pare de ficar preocupado com o amanhã e ficar fazendo cálculo e planilha sobre no que vai dar esse Covid-19. Viva esse tempo aí que você tem agora e a oportunidade que você tem de estar com quem você ama e às vezes até por Skype, por WhatsApp, que seja, pela distância. Mas estamos tendo tempo, não deixe esse tempo escorrer pelas suas mãos. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito todos os irmãos e irmãs que estiveram presentes conosco nesta live e que realmente entendamos que apesar disto tudo, Deus está no controle, Deus jamais perde o domínio sobre todas as coisas. Mas a experiência que nós temos não é a experiência de Deus. Nós não somos deuses, por isso nós não conseguimos enxergar essa pandemia como Deus enxerga. Nós enxergamos quanto humanos. Sendo humanos, nós somos pequenos, falhos, imperfeitos. Por isso que para nós parece estar um caos. Mas olha, mesmo em meio a esse caos, respira fundo, dá uma controlada na impulsividade e aproveite este tempo para dar valor naquilo que realmente tem valor. Não adianta nada você juntar dinheiro para comprar 5 casas bacanas e depois, ao final, com 5 casas, não ter ninguém mais para abraçar. Nós vamos orar. Senhor, nesse tempo de epidemia que assusta a todos e a todas, nós clamamos a Tua misericórdia sobre a nossa vida e sobre a vida de toda a nação e de todo o mundo. Mas também neste tempo em que nós estamos paralisados, dá-nos reflexão profunda do que realmente é importante. Pai, que este tempo que o Senhor nos está dando agora, a gente veja com outros olhos o valor que a família tem, que a igreja tem, que até o trabalho tem, e às vezes nós íamos tão irritados trabalhar, e agora estamos sentindo falta do trabalho. Pai, a falta que os amigos e amigas fazem. Deus eterno, ajuda-nos a ter sabedoria, a ter paciência, e parar de querer dominar, racionalizar, estabelecer padrões para esta pandemia, que de fato vivamos um pouco mais poeticamente estes dias de pandemia. E que a gente aprenda a dar valor ao que realmente tem valor. Em nome de Jesus. Amém. E quando acabar essa pandemia, quando tivermos condição de estarmos imunizados, quando não tivermos mais o risco de contaminação e de levar contaminação, quando tiver uma vacina segura, olha, eu faço um apelo a você. Vá visitar quem você ama. Eu farei isso. Quando acabar esta pandemia, quando acabar o contágio, quando de novo tiver esta liberdade, né, de ir e vir sem colocar em risco a vida do outro, quando estivermos imunizados, com certeza eu farei uma visita a todas aquelas pessoas que eu nem me lembrava mais delas por causa da correria da vida. E agora eu vejo como elas são importantes na minha vida. E aconselho que você faça isso também. Vamos encerrar com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra para todos sempre. Amém. Uma boa noite a todos e a todas.